Ó, então a primeira coisa importante que a gente tem que saber para começar a estudar leitura rítmica, leitura melódica, a primeira coisa vai ser saber como funciona a marcação dos tempos. Para isso eu vou usar um metrônomo, tá? Então vamos ver a diferença do metrônomo nos tipos de compasso. Aqui, né, nesse exemplo, a gente tem um compasso 2x4, mas a gente pode ter músicas em compasso 6x8, 4x4, enfim, vários tipos de compasso. Eu vou colocar um metrônomo como se ele fosse uma música 2x4. Olha como fica o som do metrônomo. 1, 2, 1, 2. Percebe que o som de um toque do outro é diferente. 1, 2, 2. Certo? Agora vamos ver um metrônomo 3x4. Deu para perceber a diferença dos toques? 1, 2, 3, 1. Então esse seria um compasso 3x4. Compasso 3 tempos, tá? Agora vamos colocar um compasso 4x4. Vocês vão ver como já fica diferente também, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então o metrônomo ele marca cada tempo, tá? Então cada pulso, quando a gente fala pulso, é uma batida do metrônomo. Então cada batida, BPM quer dizer o quê? Batidas por minuto. Quantas batidas por minuto do metrônomo tem, certo? Então quantos BPMs, né? No caso aqui eu usei um metrônomo em 80 BPM. E eu dei o exemplo no compasso 3x4, 2x4 e 4x4. Deu para perceber a diferença do metrônomo nos três exemplos, certo? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Cada pulso é um tempo, certo? Cada pulso, cada batida do metrônomo é um tempo, ok? Então a gente vai fazer esse primeiro exemplo do Pozzoli para a gente começar a estudar a leitura rítmica. Eu vou usar o primeiro exemplo, que é um compasso 2x4. Então, como eu havia explicado na outra aula, cada tempo a gente fala, cada batida por minuto, né? Cada tempo, batida por minuto ou tempo vai ser aquele toquinho do metrônomo, tá? Então cada tempo vai ser uma batida do metrônomo. Então, no compasso 2x4 a gente tem duas batidas do metrônomo por compasso. Então aqui eu tenho duas, aqui eu também tenho duas, aqui eu também tenho duas. Essas duas batidas independem de quantas notas. Não é a quantidade de notas que diz quantas batidas eu tenho por compasso, mas é sim o tanto daquele cliquezinho do metrônomo que diz quantos tempos tem em cada compasso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque em uma batida do metrônomo eu posso ter duas notas, por exemplo, certo? E é isso que a gente vai entender aqui. Então, essa figura aqui, que é uma semínima, ela vale uma batida do metrônomo. Então, ficaria assim, por exemplo, o primeiro compasso. 1, 2, tá, tá. Eu vou usar a sílaba tá para fazer a batida do som, tá? Quando for em silêncio, eu vou ficar mudo. Então, ó, 1, 2, tá, tá. Quer dizer, cada batida do meu pé, que corresponde à batida do metrônomo, eu fiz uma figura. Agora vamos ver aqui, ó, que tem uma pausa de semínima, tá? Então, ó, 1, 2, tá, 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 certo? Aqui eu fiz um tempo, ou seja, uma batida do metrônomo de silêncio, tá? Um tempo de silêncio. Vamos fazer até aqui que vai ter uma colcheia, quer dizer, em uma batida do metrônomo eu vou ter duas notas. Então vai ficar assim, ó, tá, 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 tá. Repara, eu fui um pouquinho mais. Repara que aqui eu tive duas notas, ficou diferente dos outros. Enquanto aqui eu fazia tá, tá, aqui eu fiz tá, tá, certo? Ficou um pouquinho mais rápido as notas para poder fazer as duas notas no mesmo tempo, tá? Então cada uma ocupou o espaço de metade do tempo. Então eu vou fazer um pouco mais para a gente chegar na pausa de meio tempo que tem aqui, por exemplo.
Eu vou marcar o metrônomo com o pé, eu não vou usar o metrônomo, que assim eu fico mais livre para explicar. Eu vou marcar o metrônomo com o pé e com o lápis eu vou ir mostrando as figuras que eu estou lendo, tá? Então vamos lá. 1, 2. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Certo? Um detalhe, observa que quando chega no compasso que tem pausa de colcheia, ficaria o seguinte: se aqui fosse som, ficaria tá, tá, tá. Só que eu não vou fazer tá, tá, tá. Eu vou fazer tá, tá. Certo? Tá, 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 tá. Então, ó, tá, 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 tá. Ao invés de fazer tá, 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 faço tá, 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 tá. Aqui uma figura de 2 tempos, ok?